Está começando o quarto ano do ensino fundamental. Vem aí, língua portuguesa. Oi, quarto ano! Tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa aula de língua portuguesa? Para nós iniciarmos nossa aula, vamos ver quais são os objetivos dela. Ler e compreender a tirinha, realizar inferência de informações implícitas na tirinha, certo? Então, novamente, nós vamos trabalhar com tirinha, crianças. Lembram aí o que a professora falou que era tirinha? Quem aí lembra? Isso é um gênero textual. E isso é um tipo de texto, então, que nós trabalhamos, certo? Eles nos trazem informações, não é mesmo? A tirinha, ela foi criada lá nos Estados Unidos, como a prof já falou para vocês, por falta de espaços, né, nos jornais para publicar aí uma história em quadrinho inteira. Então, por isso o nome dela, tirinha. É apenas um pedacinho, certo? Quem será o personagem da nossa tirinha de hoje? Vocês têm alguma ideia? Vamos ver? Quem conhece essa bonequinha? Quem aí sabe quem é ela? A Mafalda, isso mesmo. Ela é a personagem Mafalda. Ela foi criada pelo Quino. Então, o cartunista que desenhou ela é o Quino, certo? Ela é uma bonequinha muito valente, certo? Ela é conhecida por sempre questionar tudo o que acontece ao redor dela. Então, ela vai levantar questões relacionadas ao meio ambiente, à política, a relações entre as pessoas, a relações humanas, certo? Ela vai aparecer em várias ocasiões. Quem gosta pode procurar aí algumas tirinhas da Mafalda na internet que elas vão aparecer aos montes. Ela é uma bonequinha muito famosa no mundo inteiro e principalmente aqui na América Latina, certo? Vamos ver então hoje qual tirinha da Mafalda nós vamos trabalhar? Olhem lá. Ela apareceu com o seu amigo. O nome dele é Manolito. Olhem lá. Vamos ler a tirinha com a professora primeiro. Olha aí essa pombinha, não sabe o que é dinheiro e mesmo assim é feliz. Você acha que o dinheiro é tudo na vida, Manolito? Não, claro que não. Claro que o dinheiro não é tudo. Também tem os cheques. Olhem lá o Manolito, então. Certo? Vocês conseguiram compreender a tirinha da Mafalda? Vamos analisar ela melhor com a professora? Então, olhem lá os dois primeiros quadrinhos dessa tirinha. O primeiro quadrinho lá. Olha aí, essa pombinha não sabe o que é dinheiro, mesmo assim é feliz. Você acha que o dinheiro é tudo na vida, Manolito? Aonde a Mafalda estava aí nessa tirinha? Deve ser um jardim, pode ser uma praça, um lugar aberto, não é mesmo? Que ela conseguiu avistar, mesmo sendo tão pequenininha, ela conseguiu avistar a pombinha lá no alto da árvore, não é? O que ela avistou? Então, ela avistou a pombinha. O que ela questionou o Manolito? Então, olhem lá. Primeiro, ela aparece pensando, né? Falando lá que o dinheiro não era tudo na vida, ou seja, que a pombinha não sabia o que era dinheiro e era feliz. Aí, o que ela perguntou para o Manolito? Dinheiro é tudo na vida, Manolito? Olhem lá, ela com uma carinha perguntando para o Manolito. E ele lá, sério, olhando lá, prestando atenção na conversa dela, não é? Por que ela achava que a pombinha era feliz? Então, a prof já falou ali. Ela achava lá que a pombinha era feliz, por quê? Porque ela não conhecia, ela nem sabia o que era dinheiro, certo? E sempre estava ali, em cima da árvore, feliz. Olhem lá.
Aí depois o Manolito respondeu ela lá, olhem. Não, claro que o dinheiro não é tudo. Será que o Manolito entendeu o questionamento da Mafalda? E como que a Mafalda reagiu? Será que vocês também entenderam o questionamento da Mafalda? Então, vamos observar lá no quadrinho da tirinha. Então, o Manolito pensando, olhem lá, a mãozinha no queixo, pensando lá. Claro que o dinheiro não é tudo. E a Mafalda com uma expressãozinha de satisfeita lá, né? O Manolito respondeu ela. Será que essa era a resposta que a Mafalda estava esperando? Será que era isso que ela queria saber? Claro que o dinheiro não é tudo. Olhem lá. E vocês aí entenderam sobre o que a Mafalda está falando? Será que vocês também conseguiram entender o questionamento da Mafalda? Também tem os cheques. Olhem lá, o Manolito respondeu ela, também tem os cheques. E olha lá a carinha da Mafalda. Ai, 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 o que será que deu errado aí? O Manolito entendeu realmente o questionamento dela? Qual a reação da Mafalda para a resposta que ela ouviu? Será que era realmente essa a resposta esperada por ela? Qual a resposta ela esperava ouvir na opinião de vocês? Então vamos começar lá. Será que o Manolito entendeu o que a Mafalda perguntou? Então ela havia perguntado se dinheiro era tudo na vida. Aí ele havia respondido que não, que também tem cheques. Qual foi a reação da Mafalda com essa resposta que ele deu? Ela ficou com uma carinha ali de decepção, de assustada, não é mesmo? E ele estava tranquilo dando a resposta a ela, não é? Será que era realmente este tipo de dinheiro que a Mafalda estava falando? Que era realmente essa resposta que ela esperava ouvir do Manolito? Será que era esse dinheiro não é tudo na vida? Será que ela estava falando ali? Aí o Manolito falou de cheques. Hoje em dia a gente quase nem usa cheques, não é mesmo? É cartão de crédito, certo? Será que era desse tipo de outro dinheiro que a Mafalda estava falando, crianças? O que vocês acham? Vocês conseguiriam responder a Mafalda? Isso! Ela estava falando que o dinheiro não era tudo na vida. Existem outras coisas mais importantes, talvez, ou tão importantes quanto o dinheiro, não é mesmo? As amizades, os valores, a família, certo? Também é importante tanto quanto o dinheiro, não é? E era essa realmente a resposta que ela estava esperando do Manolito, certo? Olhem lá. Olha aí, essa pombinha não sabe o que é dinheiro e mesmo assim é feliz. Você acha que o dinheiro é tudo na vida, Manolito? Não, claro que o dinheiro não é tudo. Também tem os cheques, certo? Então aí ela estava querendo chamar a atenção para os valores humanos e não apenas o valor material. Aí ela se referiu ao dinheiro, não é? Agora observem a próxima tirinha da Mafalda. E esse é o outro amigo dela, é o Miguelito, certo? Quais são seus planos para esta primavera, Miguelito? Olhem lá ela conversando com o Miguelito. Aí ele responde, viver. E sai. Tão pequeno e tão organizado. Vocês conseguiram compreender esta tirinha, crianças? Esta é um pouquinho mais difícil, não é? Vamos analisar então pedacinho por pedacinho dela. Olhem lá.
os três primeiros quadrinhos da tirinha. Vamos ler novamente com a prof. Quais são seus planos para esta primavera, Miguelito? Aí o Miguelito vai responder, viver. E ele sai e deixa ela ali pensando. O que a Mafalda questionou o Miguelito? O que ele iria fazer na primavera? Ela queria saber qual era a programação dele para a primavera, não é? O que ele fez? Ele respondeu a Mafalda, não é mesmo? Será que ele respondeu o que a Mafalda queria saber? Ele respondeu viver. Qual a reação da Mafalda depois que ele deu a resposta? Olhem lá a reação da Mafalda. Ficou olhando sem reação, né? Olhem lá. Ficou séria, muda, olhando o Miguelito. Será que ele realmente entendeu o questionamento dela? Ele respondeu realmente o que ela queria? Olhem lá. Então, ela havia perguntado quais eram os planos para a primavera. Quais planos ela estava se referindo? Qual a programação dele para a primavera? Ele iria viajar, brincar, jogar, estudar? E ele foi além disso. Ele respondeu que ele iria viver, certo? Então, viver a primavera, ele não fez planos, ele iria viver a primavera. Acontecimento por acontecimento, certo? Como vocês acham que a Mafalda reagiu? Então, olhem lá, no último quadrinho, a Mafalda fica quietinha ali, olhando o Miguelito sair, pensando no que ele falou. Como que vocês acham que ela reagiu? Vocês conseguiram entender ali qual seria a reação dela? Vamos ver? Olhem lá. Ela ficou então parada ali olhando, não é mesmo? Tão pequeno e já tão organizado. Olhem lá. Então, qual foi a reação da Mafalda? Por que ela ficou tão impressionada? Qual foi a resposta do Miguelito? Será que a organização que ela citou se refere a arrumar as coisas? Então, vamos lá. Então, qual foi a reação da Mafalda mesmo? Isso, ela ficou ali pensativa, decepcionada com a resposta do Miguelito. Mais pensativa, não é mesmo? Por que ela ficou assim, pensando, impressionada com a resposta do Miguelito? Olhem lá. E o que ela falou? Qual foi a resposta que ele deu para ela primeiro? Lembram lá do quadrinho anterior? Que ele iria viver, isso mesmo. Aí ela ficou pensando ali, impressionada com a resposta dele. Tão pequeno e já tão organizado. Olhem lá. Será que é organizado ali que a Mafalda está falando? Esse organizado quer dizer que ele vai arrumar as coisas durante a primavera? Não, isso mesmo. Ela quer dizer que ele é organizado na vida dele, que ele vai viver a vida, ele não vai ficar fazendo planos ali para esta primavera, não é mesmo? Vocês conseguiram entender esta tirinha? A relação das palavras que a Mafalda usou? Ele era uma criança, uma criança pequena, e mesmo assim ele já conseguia pensar em apenas viver, sem fazer muitos planos, não é? Olhem lá. Vamos retomar então a leitura com a professora. Quais são seus planos para esta primavera, Miguelito? Viver. Tão pequeno e já tão organizado. Olhem lá. Então a Mafalda ficou ali impressionada com tamanha atitude do Miguelito, apesar dele ainda ser uma criança, não é? Então essa foi 2 tirinhas da Mafalda que nós conseguimos analisar, conseguimos interpretar, não é, crianças? Agora, quem são esses personagens que a professora colocou aí na atividade? Tenho certeza que esses todo mundo já conhece.
Isso, a Mônica, a Magali. E eles fazem parte do quê? Elas fazem parte da turma da Mônica, isso. Tem o Cascão, o Chico Bento, o Cebolinha e vários outros personagens, não é mesmo? Então, a professora deixou aqui a atividade para vocês agora, 7 minutinhos para observar a tirinha, copiar as questões no caderno e responder, certo? Vamos lá, 7 minutinhos.
Conseguiram responder as questões, crianças? Vamos analisar então agora a tirinha da Mônica com a prof? Vamos lá. Então, observe a tirinha e responda em seu caderno. Então, primeiro nós precisamos ler a tirinha, certo? Olhem lá, a Mônica e a Magali andando, caminhando ali. Elas estão indo para algum lugar ou voltando de algum lugar, não é mesmo? E qual é a expressão delas? Como elas estão? Com frio? Não, elas estão com calor, olhem lá. Tem até um desenho de um suor lá saindo da Mônica e da Magali. Olha a carinha da Mônica, tão cansada, andando abaixadinha já de calor, olhem ali. Então elas estão indo e quem elas encontram? O rapaz ali, o sorveteiro, não é? Está vendendo com um carrinho de sorvetes, olhem ali. E a Magali, já esperta, olhem lá, 2 sorvetes. E olha a Mônica, sorvete, olhem lá, ela ficou feliz em ver o carrinho de sorvetes, não é mesmo? Aí o que aconteceu depois? Será que a Magali pediu os 2 sorvetes, um para ela e um para a Mônica? Não! Essa Magali, qual é a característica da Magali? Isso, ela é gulosa. Ela pediu os 2 sorvetes só para ela. Olhem lá na tirinha. Ela saiu com os 2 sorvetes comendo e a Mônica ficou como? Furiosa. Olhem lá de braba lá que a Mônica ficou. E ainda a Magali pergunta para ela lá, ó. E aí, Mônica, não vai tomar nada? Ou seja, Mônica, você não vai comprar um sorvete para você também? Olhem lá a carinha de braba da Mônica. Ficou furiosa com a Magali, olhem lá. Lembrando, crianças, que a turma da Mônica, todos os personagens, quadrinhos, gibis que nós encontramos são do nosso cartunista lá do Maurício de Souza, certo? Agora vamos conferir o que vocês responderam na atividade. O que a Mônica e a Magali estavam fazendo? Elas estavam passeando juntas e estava muito calor, não é mesmo? O que aconteceu? Qual foi a reação delas? Elas encontraram um vendedor de sorvetes e a Magali pediu 2 sorvetes ao vendedor. As duas ficaram com uma expressão contente, não é? A Magali por ter encontrado sorvete e a Mônica por pensar que iria ganhar um. Olhem lá. Como acabou a tirinha? Qual a expressão da Mônica? A Magali ficou com os 2 sorvetes para ela e saiu comendo ali os 2 sorvetes. E a Mônica ficou braba, olhando para ela, olhem lá. E a Magali ainda perguntou, né? E aí, Mônica, não vai tomar nada? Certo? Então, esta foi a tirinha da Mônica que nós analisamos, certo? Agora vamos observar lá com a prof. Palavra pombinha, olhem lá, e conversando. Ali a professora colocou 2 pessoas conversando. Então, pombinha e conversando. O que essas 2 palavras têm em comum? Pombinha e conversando. O que vocês acham? Isso, o som nasal, representados pelas letras, olhem lá. M na pombinha e N no conversando. E o conversando ainda tem 2 N's, olhem lá. Conversando, certo? Mas por que pombinha é com M e conversando é com N? Lembram qual é a regrinha para usar o M e o N na escrita das palavras? Isso, olhem lá. No M, no N, antes do M. Então, olhem lá. Antes do M, eu vou, usar o P e o B. Então, se a letrinha que vai vir depois do M for o P ou o B, eu vou usar M. E para as outras consoantes do nosso alfabeto, eu vou usar a letra N, certo?
Então, olhem lá. Pombinha. Pom. Ah, mas é com N ou é com M? Ah, mas é o bi que vem depois. Então, se é o bi formado pela letra B, eu vou usar o M, certo? A mesma coisa se fosse a letrinha P, certo? Para as outras consoantes que nós temos no nosso alfabeto, qualquer outra palavra, nós vamos usar sempre a letra N, ok? Então, agora a professora trouxe aqui na bancada um jogo para nós. É com M ou com N? E nós vamos fazer um jogo parecido com o jogo da velha. Vamos ver aqui com a professora. Observem aqui que a professora trouxe um tabuleirinho lá parecido com o tabuleirinho do jogo da velha, certo? E a professora trouxe as marcações, o X e a bolinha, certo? A bolinha nós vamos usar quando a palavra estiver escrita corretamente. E o X nós vamos usar quando a palavra estiver escrita errado, quando estiver com a ortografia errada, certo? Então, bolinha quando a palavra estiver escrita correta, X quando a palavra estiver escrita errada, certo? Olhem lá, e nós vamos colocando no tabuleiro. Vamos ver quem vai ganhar, se vai ser o X ou se vai ser a bolinha, certo? A professora trouxe aqui, então, as figuras e aqui estão as palavras. Ó, a professora deixou as palavras todas viradinhas para nós sortear. Vamos ver? Então, a prof vai pegar esta aqui. Vamos ver o que está escrito. Ventilador. A palavra ventilador, ela está escrita corretamente? Ventilador. Eu escrevo realmente com N? Vamos ver? Olhem aqui, a professora trouxe a figurinha do ventilador e nós vamos ver aqui. Vamos ver se ventilador eu escrevo corretamente, olhem lá. Ventilador com N. Então, estava correto, olhem lá. Ventilador. Se estava correto, então eu vou usar a bolinha. Então, eu vou colocar a bolinha. Vou colocar bem aqui no meio do tabuleiro. Vamos para a próxima palavra. Crianças. Olhem lá. Crianças. Será que a palavrinha crianças está escrito correto? É com N mesmo a palavrinha crianças? Vamos ver? Olhem lá. Vamos descobrir se crianças estava escrito corretamente. Crianças, olhem lá. Estava escrito corretamente com N, olhem lá. Isso, crianças. Então, vamos colocar mais uma bolinha. Vamos ver. Vou colocar na pontinha lá. E será que nós vamos conseguir já fazer a linha do jogo? Vamos ver outra palavrinha com a prof? Olhem lá. Ambulância. A palavrinha ambulância está escrito da maneira correta? Vamos analisar com a professora? Vocês já conseguiram identificar em casa se está escrito corretamente? Ambulância? Olhem lá. Ambulância. Então, vamos ver se ambulância está escrito corretamente. Ambulância e ambulância. Deixa a professora mostrar melhor para vocês. Não está escrito corretamente, professora. E antes da letrinha B, eu uso o M. Isso mesmo, olhem lá. Então, estava escrito errado. Então, nós usamos o X.
Olhem lá, certo? Vamos mais uma apenas para nós continuar. Lâmpada. Vamos ver a lâmpada. Vamos ver? Não, professor, está escrito errado novamente. Olhem lá. Antes da letrinha P, eu uso M. Olhem lá. Lâmpada. E mais uma vez nós vamos colocar o X. Então, olhem lá. Vamos colocar o X. Certo? E o nosso jogo ficou empatado. Certo? Vocês podem brincar, crianças, em casa, continuar brincando em casa com este jogo, certo? Basta encontrar as figuras e montar o joguinho. É muito fácil. Vamos ver com a professora agora que vocês têm essa atividade para fazer. Leiam as palavras, encontrem o erro e circulem e depois escrevam a palavra corretamente. 7 minutinhos e capricho no caderno.
Conseguiram, crianças, identificaram o erro nas palavras que a professora colocou? Circularam ou grifaram? Vamos conferir. Lâmpada, olhem lá. Dançarina, estudando. Observem que a professora grifou aonde estava escrito errado. Recortando, correndo, informações, pombinha, entretenimento, interromper e internet. Conferiram todas? Agora vamos observar com a professora a tarefa da aula passada. Será que vocês responderam corretamente? Vamos ver com a prof. O que o dono do Garfield estava fazendo? Ele estava deitado e dormindo. O que incomodou o Garfield? O ronco do homem, não é mesmo? Como o Garfield resolveu o problema? Segurando a boca do homem e acordando ele, não é? E o Garfield achou que enquanto dorme o seu dono era engraçado, isso mesmo. Agora vamos ver a tarefa da nossa aula de hoje. Encaixe o nome das figuras na cruzadinha abaixo. Não se esqueça de verificar se é com M ou com N. Certo, crianças? Observem os desenhos, coloquem o nome dentro da cruzadinha, certo? E os nossos objetivos da aula, será que foram atingidos? Ler e compreender a tirinha, realizar inferência de informações implícitas na tirinha. Analisamos então hoje as tirinhas da personagem Mafalda, não é mesmo, crianças? Observamos lá que ela fala de vários assuntos e quem quiser pode pesquisar sobre a Mafalda, ok? Um beijinho para todo mundo e até a próxima aula! Vem aí, Ciências Humanas. Olá, crianças! Preparado para a nossa aula de história? Espero que sim, né? Então vamos lá, vamos pegar os nossos materiais, o caderno, lápis, borracha e também a folhinha impressa. Isso mesmo, aquela folhinha impressa que os pais de vocês foram buscar lá na escola, que agora nós vamos estar fazendo junto aqui no programa. Então não vai precisar vocês estarem copiando tantas atividades, né? Ficou mais fácil, não ficou? Espero que vocês tenham gostado. Então hoje eu quero começar a aula um pouquinho diferente. Eu quero convidar vocês para descobrir junto com a professora o tema da nossa aula. Para isso, a professora trouxe aqui algumas imagens para vocês. Eu quero que vocês vou dando algumas dicas. E aí no caderno vocês podem já pegando o caderninho e escrevendo. Ah, eu acho que é isso. Ou falando, né? Ah, eu acho que é tal coisa. Então aqui nós temos algumas formas que nós usamos para se locomover. Então a professora vai pegar uma fichinha, vai ler e vocês vão ter que descobrir qual é o meio de locomoção que a professora está falando ali. Então, é puxado por uma atração animal, usado para transportar cargas e pessoas. Então vamos ver aqui na mesa. Então, é usado por uma atração animal que puxa. O que eu tenho aqui? Ah, o camelo está puxando alguma coisa? Não. O cavalo? Também não. Então, são dois animais. Ah, mas aqui eu tenho carroças que são puxadas pelos cavalos. Então, são puxadas por uma atração animal. Então, vamos tirar aqui. Olha, vocês estão vendo que está formando outro desenho embaixo. O que será que é esse outro desenho? Então, vamos ver lá. Prática realizada desde a pré-história com os nômades. O que os nômades faziam, pessoal? Ah, eles não tinham uma parada fixa, lembra? Eles iam de um lugar para o outro, que se locomoviam de um lugar para o outro. Será que os nômades, eles iam a camelo? Eu acho que não. Cavalo? Também acho que não. Navios? Não, né? Botes? Não. Eles iam o quê?
pé, né? E nós não usamos também para se locomover, nós não andamos a pé? Andamos, né? Então, olha aqui as pessoas andando. Então, vamos tirar aqui? Vamos tirar, olha que jóia. O que será? Ah, acho que é um mapa, a professora, que está formando aqui embaixo. Será que é um mapa? Vamos ver. Meio de transporte usado em regiões desérticas, no deserto. Muito utilizada para transporte de pessoas e mercadorias. Ah, esse tá fácil, né? O cavalo? Não. O que sobrou então? O camelo, né? Olha aqui, eles carregando os camelos, né? Aqui, deixa a professora mostrar essa imagem aqui de novo aqui para vocês. Olha os camelos carregando as mercadorias. Eles estão levando a mercadoria de um lugar para o outro. Prestem atenção na nossa aula que hoje é sobre isso. Vamos pegar o outro. Embarcação leve e estreita, podendo ser a remo ou vela. Transporta poucas pessoas e cargas, utilizada em rotas pequenas. Então, não posso pôr muitas pessoas, né? Porque são uma embarcação, então provavelmente é em rios ou nos oceanos, né? Então, o que sobrou? Será que o barco? Ou será que o bote, né? Ah, é o bote, né? Porque é uma embarcação pequena. Apesar que o meu bote aqui tá meio cheio de pessoas, né? Mas eles carregam menos pessoas que um barco, que um navio. Olha, já fomos quase mais da metade. Então, tem 2 fichinhas. Embarcação grande, capaz de flutuar e se deslocar em distâncias maiores pelos oceanos, capaz de transportar grandes números de pessoas e cargas. Então, os botes, né, ou canoas, né, vamos falar os botes, eles eram poucas pessoas, poucas cargas. Aí já regiões curtas, não poderiam se aventurar em longas regiões. Aqui já pode ir por regiões maiores, carregar mais coisas. Então, o que nós temos aqui? Os navios, né? Os barcos, ou também podemos chamar as caravelas, né? Olha lá. É um mapa mesmo que a professora trouxe ali. E a última, né, que foram domesticados há cerca de 5.600 anos, são utilizados para carregar mercadorias ou próprio indivíduos em sua montaria. O que na sua montaria estão os cavalos, né, que seria o nosso último desenho aqui. Então, o que nós formou ali? Ah, formou um mapa, né? Vamos olhar aqui o mapa, né? Onde tem o Oceano Atlântico, o Mar Negro e o Mar Mediterrâneo, dando bastante enfoque, aqui deixa a professora erguer aqui que fica melhor para vocês, dando bastante enfoque para o Mar Mediterrâneo. E nós também aqui temos 2 caminhos, um caminho que vai por terra, um caminho terrestre, e temos um caminho que vai pelo Mar Mediterrâneo, certo, pessoal? Olha que legal. E agora, o que será que este mapa, esses meios de locomoção que nós vimos aqui, tem a ver com a nossa aula de hoje? Será que tem a ver? Vocês viram que a maioria, a professora sempre usou aqui, transportar mercadorias, se locomover de um lugar para o outro. Aqui no mapa a professora está em destaque os caminhos, né? Então vamos ver qual que é o tema da nossa aula, vamos ver se vocês conseguiram identificar o tema da nossa aula? Então vamos ver, o tema da nossa aula é expansão do comércio e das rotas comerciais, né? Vocês viram que a professora falou muito em mercadorias, carregava cargas, mercadorias, rotas. O que será que são rotas comerciais? E o objetivo? Conhecer as primeiras rotas para o Oriente e a sua importância para a expansão comercial. Certo? Então vamos entender então o que são rotas comerciais. Rotas comerciais são caminhos e locais de parada usados para o transporte comerciais, podendo ser por terra, ar ou água. O ar ali a professora não tem, porque a professora está trazendo as rotas ainda da Idade
Média, como que era no início essas rotas comerciais, certo, pessoal? Então, o que seriam essas paradas? São lugares que esses comerciantes, lembram que nós já estudamos sobre a origem do comércio, a origem do dinheiro. Então, eles tinham uns lugares, um caminho, como eu mostrei ali no mar Mediterrâneo, que eles faziam certas paradas. E dessas paradas também começaram a surgir cidades. Então, vejam lá. E dessas paradas, esses caminhos que eles faziam para pegar os produtos lá na Ásia, lá na Índia e levar para onde eles queriam, para os seus países. E hoje? Será que nós temos essas rotas comerciais hoje? Temos, né, pessoal? Então, você veja, nós temos as rotas terrestres, que podem ser pelas estradas, rodovias ou pelas ferrovias através dos trens, né? Temos ainda as rotas marítimas, os barcos que trazem várias cargas, né? Vários produtos para nós, e temos também a aérea, né? que permite ser mais rápido esse transporte de mercadorias. E nessa época que nós estamos vivendo de pandemia, nós estamos vendo como essas rotas são importantes, né? Para chegar a vacina que vem lá da Índia, dos Estados Unidos para nós, né? Vem por uma rota aérea, né? Chega aqui no nosso país, ela é o quê? Ela é transportada através de rotas terrestres ou marítimas para chegar nos estados, nas cidades, né? Então, nós temos ainda, né, essas rotas comerciais e que estão sendo de grande ajuda para nós nessa época de agora, né? Então, vamos passar para a frente. Então, vamos ver lá, tinha expansão marítima. O que é expansão? É você aumentar, você procurar outros caminhos, né? Então foi isso que foi a expansão marítima europeia, que teve como principal objetivo o interesse comercial. Então eles queriam outros caminhos para levar as mercadorias para os seus países. O termo expansão está ligado ao fato dos europeus navegarem apenas pelo mar Mediterrâneo. Olhem aqui o mar Mediterrâneo, aqui a professora até fez ali que era, né? Então aqui nós temos o continente africano, ali Portugal, e a Ásia, que era onde tanto queriam se pegar esses produtos. E aqui, olha, então aqui a professora... O termo expansão está ligado ao fato dos europeus navegarem pelo mar Mediterrâneo e pelos mares do norte europeu, desconhecendo rotas marítimas nos oceanos Pacíficos, Atlântico e Índico até o século XIV. Então, por onde que eles iam? Então, lá que nem eu mostrei no mapa, então, pelos caminhos terrestres ou pelo mar Mediterrâneo. Então eram as duas rotas comerciais que eles tinham até agora. Mas eles vão precisar expandir, eles vão precisar achar outras rotas. Nós já vamos saber o porquê. Então vamos pegar o caderno. Eu falei que não ia copiar, mas vamos ter que copiar um pouquinho sim. Então coloquem lá a data do dia da aula, o tema da nossa aula, expansão do comércio e das rotas comerciais, e vão anotar lá. Rotas comerciais são caminhos e locais de parada usados para o transporte comercial. O termo expansão está ligado ao fato dos europeus necessitarem encontrar novas rotas comerciais. 5 minutinhos? Vamos lá!
aí. Certinho, pessoal? Essas memórias, esses memoreques, vamos dizer assim, que a professora pede para vocês colocarem no caderno, é importante para depois vocês lembrarem das aulas, né? Então, mas que tipo será? Qual era o interesse? Que tipo de mercadorias eles queriam? Quais será? Então, olhem lá que legal essa imagem é de uma feira, né, na Idade Média lá. Olha lá onde se vendiam de todos os produtos, onde mais tarde se originariam seus grandes mercados, né? Então, nos mercados europeus, a venda de especiarias e outras mercadorias orientais proporcionavam lucros altíssimos aos comerciantes. Por isso, eles precisam de rotas comerciais, por isso eles precisam de caminhos para chegar, pelo lucro que eles tinham com essas mercadorias, né? Então, assim, eles se aventuravam nessas rotas que eram muito perigosas, que nós já estudamos, né? Por quê? Porque o lucro era altíssimo, o pessoal queriam esses produtos, né? E quais eram esses produtos, né? Então, eram tecidos de porcelana, tecidos de seda, porcelanas e os condimentos usados para a conservação de alimentos, encontravam grande número de compradores. E vocês devem perguntar, mas professora, por que eles não faziam isso lá no país deles? Né? Por que eles tinham que procurar outras regiões? Porque eles ainda não tinham, vamos dizer assim, o preparo. Para muitas coisas eram de origens vegetais, eles não conheciam o cultivo de certas plantas, não tinham material apropriado para fazer, como a seda. Então, por isso que eles necessitavam ir para outros lugares para pegar esses produtos. Mas por que eles não ficaram então só com a rota que eles tinham? Por terra e pelo mar Mediterrâneo. Muito simples, pessoal. Devido a esses turcos aqui. O que é? Eles tomaram essa região aqui, Constantinopla. E o que é? Então, eles faziam esse caminho, passavam pelas cidades italianas de Gênova e Veneza, passavam ali pelo Constantinopla e estavam na Ásia, chegavam às Índias. Ou faziam pelo mar Mediterrâneo, como a professora já falou, e também chegavam ali. Só que os turcos, eles invadiram Constantinopla e não queriam mais assim que passassem pelaquela região. E quando eles permitiam, eles estavam cobrando altas tarifas para passar ali, era tipo pedágio. Igualmente como Gênova e Veneza, estavam cobrando muito alto pela passagem, por essa rota ali. Então os produtos estavam ficando muito caros e além de perigosos para eles a irem ali, passarem por aquele lugar. Então eles vão precisar achar uma outra rota, vão ter que se aventurar por mares não navegáveis ainda. Então nós já vamos descobrir quais foram, como que eles conseguiram chegar, né, nessas outras rotas. Mas agora vamos pegar a atividade. Olha, sorte de vocês que agora está a atividade, né? Pensa em ter que copiar tudo isso. Então marque V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas. Nos mercados europeus, a venda de especiarias e outras mercadorias orientais proporcionavam lucros altíssimos aos comerciantes. As especiarias não eram apreciadas nos mercados europeus? Com a conquista da cidade de Constantinopla pelos turcos, os preços das mercadorias se tornaram ainda maiores devido às taxas que passaram a ser cobradas? Devido à sua localização geográfica, as cidades italianas de Gênova e Veneza não controlavam o comércio dessa região? E daí, ao que vocês colocarem ali que está falsa, embaixo vocês vão ter que torná-las verdadeiras. Vejam o que está deixando ela errada, deixando ela falsa e depois arruma deixando elas verdadeiras. 5 minutinhos? Vamos lá?
Certo? Deu? Essa daí era mais leitura, né? Mas eu sei que vocês estão craque na leitura. Então vamos ver lá. Nos mercados europeus, a venda de especiarias e outras mercadorias orientais proporcionava lucros altíssimos aos comerciantes? Sim, né? Por isso que eles se aventuraram. As especiarias não eram apreciadas nos mercados europeus? Falso, elas eram. Com a conquista da cidade de Constantinopla pelos turcos, os preços das mercadorias se tornaram ainda maiores devido às taxas que passaram a ser cobradas? Verdadeiras. Devido à sua localização geográfica, as cidades italianas de Gênova e Veneza não controlavam o comércio dessa região? Falso. Então, nós tivemos duas alternativas falsas que nós vamos ter que deixá-las verdadeiras. Então, lá, as especiarias não eram apreciadas nos mercados europeus? Errado. As especiarias eram muito apreciadas nos mercados europeus. A outra, devido à sua localização geográfica, as cidades italianas de Gênova e Veneza não controlavam o comércio dessa região? Errado, elas controlavam. Devido à sua localização geográfica, as cidades italianas de Gênova e Veneza controlavam o comércio dessa região. Então, nós deixamos essas alternativas verdadeiras, certo, pessoal? Então, agora eu quero convidar vocês, né, para nós assistirmos um videozinho bem curtinho de um monstrinho, porque eles tinham muito medo, esses navegantes, esses comerciantes, de encontrarem novas rotas, porque eles não conheciam ou eles não sabiam o que eles iam encontrar. E eles tinham muito medo desse monstrinho aqui. Você sabia que no século XV eu era o ser mais temido pelos navegadores? Vocês sabiam, pessoal, que ele era temido? Vocês ficaram com medo aí, né? Não, né? Mas os navegadores, tanto portugueses quanto espanhóis, tinham muito medo desse desconhecido. O que eles iam encontrar? Primeiro, eles achavam que o quê? Que a Terra era plana, gente, que só existia o continente africano, europeu e o asiático. E a Terra era plana. Se eles fossem navegando aqui, o que ia acontecer? Eles iam cair. Então, eles tinham muito medo disso. E a igreja, ela incentivava a eles não procurarem outras rotas, né? Então, a igreja também tinha esse misticismo. Muitos livros eram proibidos. Então, eles achavam que eles iam encontrar esses monstros sem cabeças, que a cabeça era no tronco, assim, gigantes no mares, assim, que tinha reis que afundavam os navios. Tinham muito medo. Por quê? Porque cada vez que eles saíam para navegar nessas regiões, ou eles acabavam afundando, porque eles não tinham a tecnologia ainda, acabava acontecendo alguma coisa ali. Então, por isso que eles tinham esse medo, mas logo, nas outras aulas, nós vamos ver que esse medo, eles vão começar a estudar e ver que eles não tinham, não era bem assim que eles pensavam. E a professora falou muito na questão dessas especiarias aqui. E eu trouxe umas especiarias para vocês conhecerem. Então, o que eram essas especiarias, pessoal? Eles gostavam muito das especiarias porque elas eram de origem vegetais, né? E elas eram utilizadas para quê? Para conservar alimento, para fazer remédio, para colocar em algum perfumes. E a professora trouxe algumas. Então, vamos começar aqui pela páprica. Olhem aqui. Então, a professora vai pôr aqui. A páprica, olha que cor bonita que a páprica tem. Olha, a páprica, ela é feita de pimentão e pimenta. E ela era usada para o quê? Para salientar o sabor, para ter um sabor mais forte nas coisas. E é o fruto que eles utilizavam para fazer a páprica. Então, vamos lá. A professora trouxe também o gengibre. Eu tenho certeza que gengibre vocês já até ouviram agora, para fazer remédios, né? Ele é usado em remédios e ele era usado em perfumes, também se usava-se muito gengibre. E qual é a parte da planta que se usava para o gengibre? A raiz, né? Então, eles usavam a raiz e se usa, a raiz, é aqui, olha, a professora trouxe
aqui para vocês a raiz do gengibre. E como ele também era usado em bebidas. Algumas bebidas, quando eles queriam deixar ela alcoólica, com gostinho, eles colocavam o gengibre também. Temos aqui a noz moscada, olha. Também, olha aqui, a professora trouxe a semente, porque é da semente que se usa a noz moscada, não é o fruto, né? Então, olha aqui a sementinha, deixa a professora pôr aqui a semente para vocês verem, e trouxe como a mãe deve usar na casa de vocês, ela dá um gostinho mais amargo à noz moscada, né? Então, usado também nos alimentos, a noz moscada que a professora pesquisou e encontrou. E trouxe aqui o açúcar, que era o açúcar mascavo, olha que legal. Então, eu trouxe o açúcar nas duas formas, deixa eu ver se vai aparecer aqui, é que ele tá branquinho no papel branco, né? Que é o que a gente usa, que é aquele açúcar processado, que as indústrias processam, que é o que nós usamos. Mas ele, in natura, ele é assim. Olha, ele é pretinho, olha aqui o açúcar mascavo. Que é qual parte da planta? O caule, a cana-de-açúcar, né? Tão importante para o nosso desenvolvimento aqui no Brasil, certo? Trouxe também a canela. Eu tenho certeza, pessoal, que a canela, vocês não sabem de que parte da planta que é utilizada a canela. A canela é do tronco, é a casca. Olha aqui, ó, a casca. Da casca que faz o pozinho, e a canela era usada em perfumes, a canela era usada em remédios e também nos alimentos para dar um gostinho. Então, vocês vejam como era importante a canela. Trouxe o cravo da Índia, né, que já o nome mesmo já diz, né? O cravo, ele é da flor, olha aqui a florzinha do cravo, que ela seca, e o cravo da Índia. O cravo, ele não era até tão usado em alimentos, mas sim para remédio. Cravo e para perfume. E também uma coisa que eu achei bem legal quando eu estava pesquisando do cravo da Índia, que é como eles não tinham, assim, não tinham uma higiene muito boa, vamos dizer assim, eles colocavam uns cravinhos assim nos cantos da casa para que animais como traça, barata, não chegasse, espantava. Então, há uma serventia do cravo aí. O açafrão, que tem essa cor aqui muito bonita, né? Que também é utilizado para raiz, utilizado em remédio, nos alimentos. E a pimenta, a pimentinha do reino, que é o fruto, olha aqui, ó. Do fruto da pimenta do reino, que eles também colocavam o cravo da Índia com a pimenta, faziam os pacotinhos para os bichinhos, né? Como a casa não era muito limpa, não tinha muita higiene, não vir tanto na casa deles. E também utilizavam-se nos alimentos. Então, pessoal, o que vocês podem notar aí? Quanta coisa, né, que eles usavam com essas especiarias. Então, eram bastantes especiarias e eles tinham que ir até lá, porque para ir plantar demoraria muito. Agora, vamos pegar lá a folhinha e na folhinha escrevam lá o nome de 3 especiarias, quaisquer que vocês tiverem. E na sua casa, tem alguma dessas especiarias? Para que elas são usadas? Se não tiver na sua, a mãe já usou, pergunta para a mãe, chama a mãe, ou na da avó, o que a avó gosta de usar? Tenho certeza. Então, vamos lá, 5 minutinhos?
Certo, pessoalzinho? Então eu coloquei o nome de todas as especiarias ali. Pimenta, canela, gengibre, açafrão, cravo da Índia, açúcar mascavo, páprica, noz moscadas. Então a professora colocou todas, vocês só escreveriam 3. E na sua casa, tem alguma dessas especiarias? Então podem ter a pimenta, a canela, o cravo da Índia. A mãe pode usar para pôr no alimento, para dar mais sabor, ou em remédios. Quem que nunca tomou um chazinho para passar uma gripe? Né? Um chazinho lá com gengibre para dor de garganta, é louco de bom, né, pessoal? Certo? Então, colhem essa folhinha embaixo lá onde que vocês fizeram a anotação. Deixa coladinho para não perder, certo? E vamos ver se nós conseguimos atingir nosso objetivo? Conhecer as primeiras rotas para o Oriente e a sua importância para a expansão comercial? Conseguimos, né? Então, conseguimos e beijinhos e até a nossa próxima aula para nós vermos como que eles vão conseguir vencer alguns medos deles para navegar. Certo, pessoal? Beijo. Tchau, tchau. Vem aí, matemática. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? E aí, vamos praticar um pouquinho? Então, olhem aí na telinha o que nós vamos aprender hoje. Então, vejam lá, vocês vão copiar aí no caderninho de vocês essas duas operações, certo? Então, nós vamos praticar a multiplicação e a divisão. Então, copiem aí, registrem no caderno e vocês terão 5 minutinhos para realizar essas duas operações. A professora já volta para fazer a correção.
Muito bem, crianças. Então, para nós fazer a correção, a professora vai fazer aqui junto com vocês na bancada. Então, olhem aqui. Podem olhar para a professora na bancada. Olhem só, então a professora já tem aqui, então vejam, nós vamos multiplicar os números por 3. Então a professora trouxe aqui o quadro operatório da multiplicação. Então, primeiro que nós vamos ver, 3 vezes 5. Então vejam só, crianças, 3 vezes o número 5 é igual a 15. Muito bem, então vamos registrar aqui junto com a professora? 15, vamos começar lá pela unidade. Então vejam, o 5 e o 1 subiu aqui, certo? Fizeram assim? Muito bem. 3 vezes 2, vocês já fizeram aí em casa, não é mesmo? É 6, muito bem. Mais um que está ali em cima? 7, ótimo. Muito bem. Agora, vamos resolver a centena. 3 vezes o 3? 9, muito bem. É importante que vocês utilizem o quadro operatório que vocês fizeram com a professora. E agora, a unidade de milhar. 3 vezes o número 1, 3, muito bem. Já resolvemos a primeira operação. E aí, em casa, vocês conseguiram chegar nesse resultado? Muito bem! Parabéns! Podem colocar um certinho aí. Agora, a professora trouxe aqui para vocês a divisão. Então, vejam aqui, crianças. Nós vamos dividir esse número por 4. Vamos dividir esse número em 4 partes. Então, vamos lá. Nós sabemos que na coluna do 4 nós não temos 84, ok? Porque ela vai até o 40, vocês já observaram aí. Então, nós vamos iniciar pela dezena. Nós vamos dividir 8 em 4 partes. Então, vamos ver ali na coluna do 4 se tem 8. Vejam aqui com a professora. Tem, ele está aqui. 4 vezes qual número que dá 8? 4 vezes o número 2, muito bem. Então, vejam só, a professora vai colocar aqui e o 2 aqui. 4 vezes o número 2 é 8. Muito bem. 8 menos 8 é 0. Ótimo. Muito bem. Agora eu vou dividir as 4 unidades. Opa, desculpa, crianças, caiu ali. Então, veja, eu vou colocar o 4 aqui. Muito bem, agora eu vou ver lá se tem 4 na coluna do 4. Vamos ver aqui junto com a professora? Olha só, a coluna do 4 está aqui, eu tenho. Qual número multiplicado por 4 que dá 4? O 1, muito bem, então vamos colocar lá. Olha só, o 1 cabe 4 vezes no número 4. Então, vamos lá? 4 vezes o número 1 é 4. E 4 menos 4 é 0. Muito bem, terminamos. E aí, crianças, conseguiram chegar no mesmo resultado que a professora? Ótimo, muito bem. Então, já terminamos nossa hora de praticar. Até a próxima. Um beijo, crianças.